Mas, irmãos, nesta manhã, foi muito bom pela providência de Deus, nós começamos o culto, a reunião, recitando a lei de Deus. Quando foi, há pouco, o irmão Zaqueu fez uma oração enaltecendo a lei de Deus. E nós vamos fazer uma abordagem nessa manhã sobre como se constrói a fidelidade. E a fidelidade é exatamente a obediência à lei de Deus. É você ser obediente à lei de Deus nas circunstâncias fáceis e principalmente nas circunstâncias difíceis. Esse é o nosso grande desafio, ser fiel a Deus nas circunstâncias difíceis, porque é muito fácil, irmãos, sermos fiéis naquilo que é fácil, naquilo que nos custa pouco. Mas quando a coisa aperta, afunila, quando o custo aumenta, normalmente nós dizemos, eu vou ser fiel depois. Nisso aqui eu não vou poder ser fiel, não. Então passamos, sabe, irmãos, adiante, deixamos a fidelidade para trás, ali na frente voltamos a ser fiéis. Quando nós medimos o custo, é barato. Quando mais na frente o custo aumenta, a gente abandona a fidelidade. Esse tipo de vida cristã é o modelo de vida cristã preconizado pela Escritura? Certamente que não, irmãos. A palavra de Deus, ela deixa claro que a fidelidade do crente à lei de Deus deve ser uma constante. E muito mais, quando chegou o Evangelho, Jesus disse, ainda que ele custe a vida, seja fiel. Ainda que ele custe a vida. Não tenha a sua vida como preciosa. O apóstolo também ensinou. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Por isso que ao longo das páginas da palavra de Deus, nós vemos homens fiéis, muito fiéis. Eu posso citar aqui o profeta Isaías, eu posso citar Daniel, posso citar Ananias, posso citar Azarias, posso citar o apóstolo Paulo, homens fiéis a Deus. Enquanto outros irmãos foram fiéis naquilo que não lhes custava, mas foram infiéis naquilo que lhes era um pouco mais caro. Então Deus tratou com esses pesadamente, ensinando-nos que a fidelidade ao Senhor deve ser uma constante na nossa vida. Em qualquer situação, seja fácil, principalmente nas situações difíceis. É exigido de nós fidelidade ao Senhor, fidelidade à lei, a obediência à lei. Fidelidade a Deus significa fidelidade à lei de Deus. Então, nós vamos ver como se constrói a fidelidade. Em primeiro lugar, nós vamos mostrar uma base bíblica de como se constrói a fidelidade. E depois, irmãos, nós vamos ver que os pais devem ter um grande empenho, têm um papel fundamental em que os seus filhos sejam fiéis, e assim eles constituam uma igreja, e essa igreja seja composta de pessoas fiéis que aprenderam em casa com seus pais, com o empenho dos seus pais. No terceiro aspecto, nós vamos ver exemplos bíblicos de pessoas que realmente foram fiéis à custa da própria vida. Essa é a nossa abordagem nesta manhã. Então, em primeiro lugar, como é que se constrói a fidelidade? Nós vamos mostrar a base de construção da fidelidade. E ela está em Deuteronômio, capítulo 6. A partir do versículo 4. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. O povo chegou ali no Sinai, vindo do cativeiro do Egito. Deus disse, vamos fazer agora um pit stop aqui. E o povo passou um bom tempo ali no Sinai. Nesse tempo, Deus deu a lei ao povo. Deu a lei moral, a lei civil, a lei cerimonial. Deu instruções para se construir a arca, instruções para se eleger os sacerdotes, instruções para se consagrar os sacerdotes, e tudo foi feito. Quando estava tudo pronto, foi que o povo retomou a marcha rumo de Sião. Então, depois que Deus deu toda a lei, todas as instruções da lei ao povo, o versículo 4 diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa frase, irmãos, é interessante porque Israel conheceu o Deus verdadeiro, principalmente ali na libertação do cativeiro do Egito.
Quando o povo viu os portentos que Deus realizou, com aquelas 10 pragas, cada uma mais poderosa e bem seletivas, atingia o povo egípcio e livrava o povo judeu, que estava praticamente junto do povo egípcio. Então o povo viu o extraordinário poder de Deus. Depois viu o extraordinário poder de Deus ao passar pelo Mar Vermelho, ao entrar no deserto, ao chegar no Monte Sinai, como Deus já tinha providenciado pão, maná, como Deus já tinha providenciado água doce a partir de águas amargas. Então o povo estava realmente diante do Deus verdadeiro. Mas o povo, irmãos, também acreditava no Deus do egípcio, no Deus do cananeu, no Deus do ferezeu. Aí vem a ênfase de Deus. Moisés, diga ao povo o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existem outros deuses das demais nações, são deuses falsos. Somente Deus é o único Senhor. Então ele começou a abordagem com essas palavras, no versículo 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, os demais deuses são falsos. No versículo 3, 5, ele disse: amarás, pois, portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que é que Deus está dizendo? Junte tudo que você tem, junte tudo que você é, junte tudo que você possui, todos os seus dons e habilidades, e faça de tudo para obedecer a minha lei. Porque amar a Deus não é outra coisa senão obedecer a lei dele. Se me amardes, guardarei meus mandamentos. Jesus vai dizer isso lá no Evangelho de João. Use tudo que você tem, todas as suas forças, todas as suas habilidades, todo o seu trabalho, todo o seu tempo, tudo em você deve concorrer para levar você a obedecer a minha lei. Essa lei que eu acabei de dar aqui no Monte Sinai. A lei cerimonial, a lei moral, a lei civil. Façam de tudo para obedecê-la. Porque vocês fazendo isso, vocês estarão me amando. Aí no versículo 6, versículo 7, ele disse, versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Reparem como Deus é sábio, irmãos. Deus pulou uma etapa. Isso que vocês ouviram deve estar no coração de vocês. Qual foi a etapa que ele pulou? A etapa intelectiva. Alguma coisa que está no nosso coração, primeiro passou pela nossa cabeça. Então ele está dizendo: eu não quero que apenas vocês conheçam a minha lei, recitem a minha lei, saibam decorado a minha lei. Eu quero que vocês pratiquem a obediência à minha lei. A gente sabe que essa expressão está no coração, é uma expressão na Bíblia que significa praticar. Muitas orações nós escutamos: Senhor, que aquilo que nós ouvimos nesse sermão não fique apenas no nosso intelecto, mas que desça ao nível do coração. Não é assim que nós oramos, né? E ouvimos muitas orações corretas. Nós não queremos apenas aprender, queremos aprender para praticar. Por isso que Deus pula a etapa intelectiva e diz: olha, tudo que eu ensinei para vocês tem que estar no coração de vocês. Em outras palavras, tudo que eu ensinei para vocês tem que ser praticado, obedecido. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 6. No 7, ele disse assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus está falando aqui, meus irmãos, eminentemente para o dono da casa, para o homem, para o pai, para o marido. Tudo o que eu te ensinei, tu tens que ser especialista naquilo que eu ensinei. Os irmãos se lembram que Jetro visitou Moisés lá no deserto do Sinai, no monte, e viu Moisés no outro dia. Teve uma recepção no dia que Jetro chegou. Jetro era o sogro de Moisés. Teve uma recepção, Moisés fez uma festa, chamou os anciãos e foi uma festa de recepção. No outro dia, quando Jetro acordou, estava lá Moisés sentado numa cadeira no meio do templo, irmãos, e aquela fila interminável de judeus. Que é isso, Moisés? É que o povo tem questões para resolver e vem até mim para resolver. Moisés, você está louco, Moisés? Você não vai conseguir, rapaz, atender esse povo todo, não.
Você não vai suportar, você não tem condições físicas de ser o consultor dessa multidão imensa. O que é que o senhor sugere, meu sogro? Perguntou Moisés. Eu faço o seguinte, devido ao povo. O povo, irmãos, a Bíblia diz que eram 600 mil só homens, 600 mil homens, acima de 20 anos. Então, divido o povo em chefes de 1.000, dava 600 mil dividido por 1.000, por chefes de 1.000 dá 600, né? 600 chefes de 1.000. Depois divide o povo em chefes de 100. Está fazendo as contas aí. 600 mil dividido por 100, dá 10 mil. Depois divide em chefes de 50. Depois divide em chefes de 10. E eles carreguem a carga contigo. Aí Moisés, isso é boa essa palavra. Aí Moisés fez uma universidade no deserto. Não tinha carteiras, não tinha lousa para escrever, não tinha livro-texto assim, disponível para todo mundo. Mas Moisés deu um curso, irmãos, de direito em pleno deserto. E formou uma multidão de líderes, irmãos. Uma multidão de líderes. Esses homens ficaram especialistas na lei. Então, todo trivial, todo básico, eles sabiam resolver. Os casos mais graves levavam para Moisés, mas o trivial, eles sabiam resolver. Aquilo que os chefes de 10 não conseguiam, levavam para o chefe de 50. Aquilo que os chefes de 50 não conseguiam, levavam para o chefe de 100. Aquilo que os chefes de 100 não conseguiam resolver, levavam para o chefe de 1.000. Só em última instância que se recorria ao Supremo Tribunal no deserto, que era Moisés. Aí iam para Moisés levar o caso. Mas vejam, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, que Moisés, que a lei de Deus formou especialistas no deserto, especialistas jurídicos na área jurídica, homens que ficaram manuseando a palavra de Deus com extrema habilidade. Deus disse, eu quero que cada homem, cada pai de família seja um especialista na lei. Essas palavras que eu estou ordenando a vocês vão estar no coração de vocês. Não é só dos líderes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Não. Todo homem tem que conhecer a fundo a minha lei. Então o povo começava a falar, a instrução mútua, irmãos, era uma coisa impressionante. Era uma coisa impressionante. Aí Deus disse, bom, a partir de você é casado, sou. Você tem filhos? Tem. Você tem esposa? Tem. Faça o seguinte, pega os seus meninos, inculque a minha palavra na mente e no coração deles. Quer inculcar? Eu lembro que a gente tinha uma escola de música lá em Caruaru. E entre a minha casa e a igreja, quando nós nos dirigíamos, eu ia com meus 2 filhos pequenos, fazendo perguntas. Quais são as notas musicais que ficam nas linhas, nos espaços? Qual é a ordem dos sustenidos? Qual é a ordem dos bemóis? Ia de trás para frente, de frente para trás, perguntando. E eles iam respondendo, irmãos. Daqui a pouco eles estavam especialistas no assunto. Por quê? Porque a quantidade de exercícios, questionamentos, vai abrindo a mente da criança, do adolescente, e eles vão se familiarizando com aquilo, entendendo, e uma mente infantil completamente limpa para receber o conhecimento, ela absorve com facilidade tudo aquilo. Esse foi o princípio que os puritanos usavam para fazer os catecismos. Os catecismos, irmãos, são constituídos da palavra de Deus, dividido em questionamentos. Fazem perguntas e depois fazem a mesma pergunta de outro jeito. E a criança vai absorvendo aquilo, irmãos. Daqui a pouco ela está com a palavra de Deus na mente e possivelmente no coração. Essa era a prática. Então, inculque a minha palavra aos seus filhos. Como, Senhor? Sentado em casa. Sente com eles e faça perguntas. Instrua, depois faça perguntas. Na hora de dormir, vá lá para a cama, faça perguntas, instrua, faça perguntas. Na hora de acordar, faça a mesma coisa, vá com ele, pergunte, instrua. Andando pelo caminho, de casa para a roça, da roça para casa, de casa para a reunião da sinagoga, futuramente, quando tinha as sinagogas, vá andando e perguntando, vá voltando e perguntando. Todo momento aproveite para instruir, para inculcar a palavra no seu filho. Então, irmãos, a gente vê que nos dias de hoje isso implica em desligar a televisão, implica em dominar celular de criança, de adolescente, implica em verificar o que é que o filho está lendo,
o que é que o filho está ouvindo, com quem o filho está conversando. Implica uma série de filtros que você tem que fazer. Você é o responsável. Porque senão você vai construir aquilo, ali na frente alguém destrói. Se você não tiver cuidado. É uma tarefa, irmãos, não é? Talvez a mais importante do homem. Pegar a criança e fazer inculcar nela a palavra de Deus. E proteger para que aquilo que você construa aqui, não destrua, alguém não destrua ali na frente. Como o pedreiro que vinha construindo o muro, quando chegou lá na frente, olhou para trás, a raposa tinha derrubando atrás. Então não tem sentido. Então, fiscalize, construa, fiscalize, inculque a palavra de Deus no seu filho. Eu estava falando recentemente sobre o homeschooling, que é uma prática muito atual nos nossos dias para os crentes, que muitos crentes reformados estão praticando. Eles pegam seus filhos, ensinam a palavra de Deus aos seus filhos em casa. Ensinam as matérias, né, do currículo, da grade curricular do Ministério da Educação aos seus filhos em casa. Escolhem boas referências para instruir os seus filhos. Isso é fundamental, irmão. Isso é fundamental nos dias de hoje. Porque senão facilmente a gente perde os filhos. Facilmente nós perdemos os filhos. Um dia, conversando com um rabino, um amigo meu de São Paulo, eu disse, como é que era feita a instrução em casa? Se o pai abria a Torá, ensinava a Torá aos seus filhos. Sim, e matemática, e física, e geografia, e história, e ciências, e línguas. Não, eles não ensinavam isso. Ensinavam basicamente, somente a lei de Deus. Era isso que eles ensinavam. O menino era um jurista aos 12, 13 anos. Se tornava um jurista mesmo. Conhecia todos os limites, conhecia todos os direitos, conhecia os limites até onde ele ia, conhecia os direitos do próximo, conhecia o dever, o respeito devido a Deus, a honra devida a Deus, a honra devida ao próximo, conhecia o valor da vida, conhecia o valor da verdade, porque eles aprendiam em detalhes o 9º mandamento, conheciam o respeito pela propriedade do próximo, o 8º mandamento, conheciam o respeito pela área sexual, através do ensino rigoroso do 7º mandamento, conheciam o valor da vida pelo 6º mandamento, conheciam a honra devida aos pais, aos mais velhos, as cães, diante das cães te levantarás. Eles aprendiam, irmãos, naquele clima. O respeito pelo dia do Senhor, pelo sábado, era tremendo. O respeito pelo caráter espiritual que Deus é, não pode fazer imagem, Deus é um espírito, não pode ter representação. Eles conheciam isso, irmãos, a fundo. Chegavam aos 12 anos, irmãos, com isso tudo pronto. Eu abro um parênteses e digo, mesmo assim, Deus só considerava um judeu maior de idade aos 20 anos, com todo esse preparo. Somente aos 20 anos. Hoje nós vivemos numa sociedade segregada. Os adolescentes não conhecem limites, as crianças não são instruídas, não conhecem limites, não conhecem a lei de Deus, não conhecem nada. E são maiores de idade aos 16, 17, 18 anos. É um absurdo isso, irmão. Isso é um absurdo. Hoje, para compararmos com a sociedade antiga, talvez nem com 60, 70 anos, uma pessoa poderia ser considerada maior de idade, a rigor, dentro do contexto da definição do que seria uma maioridade. Fecha o parênteses. Mas aí, como era que as crianças, eu perguntei ao rabino, como é que as crianças aprendiam as demais ciências? Às vezes, quando tinha um parente prático, conhecedor, ele ensinava as crianças matemática, ensinava os números, ensinava as ciências, a geografia. Às vezes ele ensinava isso às crianças. Era o chamado pedagogo judeu. As famílias mais abastadas contratavam professores particulares dentro de uma extrema confiança para ensinar os seus filhos em casa outras matérias além da lei. Mas o que Deus estava preocupado mesmo era que os pais inculcassem a sua lei no coração dos seus filhos. Esse, irmãos, era a prioridade número 0 da parte de Deus. E depois a gente vai ver por que Deus fez isso. Então, os pais que se aventuram no homeschooling, devem eminentemente ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Ensinem geografia, vocês compram livros onde tem todas as matérias, ensinem tudo isso aos seus pais, aos seus filhos. Mas, eminentemente, a lei de Deus.
para que eles sejam especialistas no conhecimento. Eu tenho batido nessa tecla, irmãos, com os membros da minha igreja, mas a reação tem sido lenta. Tem sido lenta. Nós temos um grupo de adolescentes online que nós temos estudado. Então, acho que desde o ano passado, nós começamos a estudar a lei de Deus. Começamos pela lei civil e cerimonial, porque a lei moral nós já estudamos muito com eles. Mas a lei civil e a lei moral, nós estudamos, irmãos, praticamente o ano inteiro. E fizemos questionários. Então, os próprios pais dizem a mim o resultado dessa prática em casa, no comportamento deles. Porque como você fica especialista, irmãos, a lei do Senhor é perfeita, irmãos. O salmista disse, ela dá sabedoria aos simples. O adolescente simples, que não conhece nada, ele vai sendo moldado com a lei de Deus, ele vai aprendendo, a mente dele vai abrindo. Quem se encarrega de abrir é a própria palavra, que é poderosa. Vai abrindo a mente do seu filho, o seu filho vai se tornando um conhecedor da lei do Senhor. A lei mais perfeita que existe. Ela mesma faz o trabalho na mente e no coração do seu filho. Então eu insisto sempre, por onde eu passo, que os pais ensinem a lei. Em Israel, irmãos, o primeiro livro que as crianças estudavam era Levítico. Na igreja cristã é o último, talvez nem isso. Levítico, irmãos, como você se recompõe com Deus. Porque você é um pecador. Toda vez que você peca, você precisa se recompor com Deus. Era a primeira coisa que os pais ensinavam aos seus filhos. Vocês são pecadores, meus filhos. Numa brincadeira com o irmão, numa palavra que você dirige ao seu irmão, você peca. Então é preciso se recompor com Deus. Então eles ensinavam Levítico, que era como se reabilitar com Deus quando nós pecamos. Para isso, tinha a instrução do pai. Com a lei do Senhor. Com questionamentos. Com catecismos. Andando pelo caminho, em casa, em todo canto. O pai estava sempre... Né, quando o pai ia trabalhar, a mãe ficava nessa tarefa com seus filhos. Ainda aqui em Deuteronômio 6, o Senhor disse assim, ó. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Irmãos, o que significam essas palavras? Atar como sinal na mão. Eu já vi até uma interpretação grotesca, que dizia assim, ó, você tem que amarrar. Não tem os baianos que botam a fitinha Senhor do Bonfim, né? No pulso, né? Então coloca um versículo bíblico ao invés de uma fitinha do Senhor do Bonfim. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Quando ele diz aqui, atarás, e como sinal na tua mão, mão, sabe, irmãos, é sempre um símbolo daquilo que a gente faz. É um símbolo, é uma imagem daquilo que a gente faz. Então, tudo que você fizer, faça de acordo com a lei de Deus. Frontal entre os olhos, o que significa? Significa aquilo que você planeja. Aquilo que você planeja. Planeje sempre de acordo com a lei de Deus. É isso que significa. Não faça nada fora do contexto da lei de Deus. Não planeje nada fora do contexto da lei de Deus. Frontal entre os olhos. Olhe o tempo todo para a lei de Deus. Isso que eu estou planejando, está de acordo? Está. Então, ok, pode seguir em frente. Tá não? Aborte a operação. No versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que é isso? Escrever nos umbrais de casa. Muitas casas de puritanos, de grandes homens, são visitadas até hoje. A casa de Calvino na França é visitada lá em Nantes, lá em Genebra também. A casa de Lutero lá na Alemanha, na Saxônia, é visitada até hoje. Quando o povo entra naquela casa, irmãos, um amigo meu, pastor da Bahia, ele disse que quando entrou na casa dele, disse assim, a palavra de Deus foi honrada nesta casa. Por que ele disse isso? Porque Lutero foi um homem que fixou a palavra nos umbrais da casa dele. Não é no prédio, irmãos. Ele viveu aqui baseado na minha palavra. Viveu aqui nessa casa baseado na minha palavra.
João Calvino, lá em Genebra, ele viveu nessa casa aqui, baseado na minha palavra, porque ele escreveu o nome, a lei de Deus, nos umbrais da sua casa. Ele escreveu. Não tem placa nenhuma que ele fez isso, mas quando se entra na casa de um homem desse, sabe-se o que foi que ele fez com relação à palavra de Deus. Daqui a 100, 200 anos, quando alguém se lembrar de você, ele deve se lembrar como alguém que escreveu a palavra de Deus nos umbrais da casa dele, da sua casa. Nessa casa, a palavra de Deus foi honrada. Esse homem, juntamente com sua família, honrou a minha palavra. É isso que significa escrever o nome, escrever a lei. As escreverás nos umbrais da tua casa. Outro dia eu ouvi o pastor dizer, encha a sua casa de versículo bíblico assim na porta. Quando a pessoa chegar já vê um versículo bíblico assim. Pô, isso é uma prática que é salutar, pode fazer isso. Mas não é isso que o texto está dizendo. Escrever a palavra de Deus nos umbrais da casa. É ter uma casa dirigida pela Escritura. É isso que ele quer dizer. Depois ele diz ainda no final do versículo 9. E nas tuas portas. Essas portas aqui não são as portas de casa. As portas, irmãos, é uma linguagem bíblica que significa administração. As portas da cidade, administração da cidade. As portas da sua casa não são as portas pelas quais você entra de fora para dentro. Significa a administração da sua casa. Significa a administração da sua empresa. Você tem uma microempresa, você é um empresário. Não, a lei de Deus aqui, ela está em vigor dentro da minha empresa. É isso que significa. As escreverás nos umbrais da tua casa e também nas portas da tua casa. Então, esse homem, imagine os irmãos, ouviu a instrução da palavra de Deus e ele está fazendo tudo isso. Vocês podem medir como serão os filhos desse homem? Como será a família desse homem? Sua esposa e seus filhos? Pode medir? A mão de Deus vai estar o tempo todo sobre essa família. Reparem, irmãos, é o que Paulo disse em 2 Timóteo. Ele disse assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é proveitosa para instruir, proveitosa para corrigir, é proveitosa para confrontar, é proveitosa para apontar o caminho, proveitosa para produzir arrependimento. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É o que o homem de Deuteronômio 6 faz. E Paulo disse isso em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ele diz em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Deus, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o que Deus disse em Deuteronômio 6. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas o trabalho é trabalhe pensando na palavra de Cristo, lembrando-se dos princípios da lei. Cada peça que você fabricar ali, cada letra que você escrever no seu trabalho, lembre-se da lei de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando sair do trabalho que for para casa, vá pensando nela, meditando nela. Quando sair de casa que for para o trabalho, vá fazendo a mesma coisa. Você fazendo isso, estará habitando, fazendo a palavra habitar no seu coração. Em casa, a instrução, a meditação, na leitura, nas orações. É isso que significa, irmãos. Numa segunda etapa, nós vamos ver o empenho dos pais. A instrução foi dada, agora o empenho dos pais. Veja o Salmo 44. Logo no versículo 1, está escrito assim. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. E aí ele vai, a partir do versículo 2, descrevendo, mostrando que decorou tudo que os pais ensinaram. Agora observe a primeira frase. Ouvimos nosso Deus. O que é que os filhos estão fazendo aqui? Os filhos estão orando. Senhor, graças te dou pelos pais que eu tive. Como eles nos instruíram na palavra de Deus, Senhor.
como eles nos contaram o que tu fizeste. E eu sou capaz, Senhor, de reproduzir tudo quanto eles nos contaram. Sou capaz de reproduzir. Aí ele vai reproduzindo, irmãos, a partir do versículo 2. O que aprendeu com os pais. Veja que maravilha. Reproduzem tudo. São homens de oração. Estão agradecendo a Deus pelo que aprenderam com os pais a respeito das obras do Senhor, da lei do Senhor, das ações do Senhor. Se tornaram homens não somente conhecedores da palavra, mas também homens de oração, homens e mulheres de oração. Estão orando, ó Deus. Que belo, né, irmãos? No Salmo 78, no versículo 2, versículos de 1 a 3. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram nossos pais. Vejam o empenho dos pais. O que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Olha, irmãos, aqui são filhos também que estão escrevendo. Quando nós vemos o Salmo 78, nós até cantamos: a tua lei, meu povo, escutai e prestai ouvidos. Não é? Os filhos dizendo: olha, eu aprendi com o papai, com a mamãe, isso e isso e isso. É inesquecível, está aqui. E eu vou contar o que eu aprendi. E ele conta, irmãos, a história da salvação, a história do povo de Israel, em 72 versículos. Eles contam em detalhes, numa sequência cronológica, com todo o domínio do assunto. Estevão, por exemplo, lá no Novo Testamento. Então, por quê? Porque meus pais me contaram. Quando ele diz meus pais me contaram, meus pais fizeram o empenho de Deuteronômio 6. Fizeram isso. Por isso que hoje eu sou quem sou. Pais relaxados não produzem filhos santos. Quando Deus tem um propósito, a gente sabe, na sua soberania, de santificar um homem, ele santifica independente dos pais. Pune os pais, porque os pais são relaxados, não conduzem seus filhos por onde deveriam conduzir. E o pai diz: olha, eu tenho um propósito com esse filho, e já que você não cumpre o seu papel, eu vou cumprir. Vou afastar você e vou lhe envergonhar. Deus pode fazer isso, sabe? Mas o óbvio, irmãos, é que ele use os meios, use os pais crentes aos quais ele dá a palavra. Passe para os filhos. Senão vocês vão perder seus filhos, eu vou cobrar de vocês. Vou cobrar de vocês. Vocês foram relaxados, negligentes. Deus é severo, irmãos, com essas coisas. No Salmo 128, veja, um versículo interessante que tem no Salmo 128. Veja o empenho dos pais. No Salmo 128, ele começa falando sobre o homem que teme a Deus. É o homem de Deuteronômio 6. Ele trabalha, ele come, tudo na vida dele segue bem, irmãos, sob a bênção de Deus. É isso que significa. Agora veja a esposa. Versículo 3. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Repare, tua esposa no interior da tua casa. Esse é o lugar da esposa. Esse é o lugar de honra. Esse é o trono que Deus estabeleceu para as esposas. A esposa no interior da casa. Esse é o lugar de maior honra, de maior dignidade para uma esposa. No interior da casa. Segundo a palavra de Deus. Segundo Deus projetou, segundo Deus planejou. Então, as esposas que estão no interior da casa, elas são as mais dignas, as mais privilegiadas, as mais tementes a Deus. Não, eu não quero ficar em casa, eu quero sair, quero ter meu trabalho. Isso, irmãos, é feminismo. Puro. Deus está dizendo, tua esposa no interior da tua casa. O que é que tem, Senhor? Será como uma videira frutífera. Nós sabemos que as culturas mais
prósperas de Israel ou do Antigo Oriente era a cultura da oliveira, da videira, do trigo. Eram as proeminentes, as mais importantes. Sempre que alguém cultivava uva, azeitona ou trigo, eram as pessoas mais prósperas do Oriente. Porque são produtos realmente nobres, né, irmãos? Nobres. E a oliveira com especialidade. Oliveira, videira com especialidade. Então, a tua esposa, no interior da tua casa, ela será como uma videira frutífera. O Senhor diz videira frutífera porque havia videiras infrutíferas, viu, que não davam as uvas no tempo certo, ou davam uvas mirradas. Mas Deus compara a esposa desse homem aqui, que está no interior da casa, como videira frutífera. Essa mulher, irmãos, ela tem uma responsabilidade tremenda. Por quê? Porque o pai dá a instrução e o versículo 2 diz que ele vai trabalhar. Ele dá a instrução e vai trabalhar. Eu me lembro que na escola de engenharia, o professor dava as matérias e vinha um monitor para fazer os exercícios. O professor gastava 40 minutos na exposição, o monitor gastava 3 horas fazendo exercícios. O pai é o instrutor, é o professor. A esposa é o monitor. Ela fica em casa com a responsabilidade de aplicar na vida dos filhos tudo aquilo que o pai ensinou antes de ir trabalhar. A responsabilidade é dela. Quando a gente vê a oração de Ana, uma moça, uma jovem senhora, a teologia que está contida ali naquela oração, irmãos, mostra que aquela mulher sabia mais do que qualquer teólogo contemporâneo da palavra de Deus. Quando a gente vê o procedimento de Abigail, esposa do terrível Nabal, a gente vê o tanto da palavra de Deus que aquela mulher conhecia. É uma coisa impressionante a forma sábia com que ela agia, a forma bíblica com que ela agia. Distante, irmãos, anos-luz do procedimento de muitas mulheres das igrejas de hoje, aquelas que estão na plenitude da revelação, como o pastor aqui nos chamou a atenção no começo da reunião. Estamos na luz, na plena luz do Evangelho. E muitas mulheres não sabem agir, pelo menos 1% do que agia Abigail. Então, a esposa de um homem íntegro, um homem temente a Deus, é sempre uma mulher que desenvolve barbaridade. Pode ir trabalhar, meu filho. Ela diz, o marido vai trabalhar. E lá ele está sabendo que em casa a sua esposa ficou aplicando na vida das crianças tudo aquilo que ele instruiu. Ele chega no final da tarde, vai fazer a revisão dos comportamentos, do que foi aprendido, do que faltou, vai fazer as correções. Mas é um trabalho conjunto, irmãos. Olha, o empenho dos pais é fundamental nessa questão. Mas a mulher consegue realizar a sua tarefa. Deus disse, essa mulher, essa esposa, é uma videira frutífera. Deus diz, eu nunca vi um negócio desse. Deus fica admirado com essa mulher. Aí o que esse casal vai produzir? Teus filhos ao redor da mesa serão como o quê, pastor? Rebentos da oliveira. Os meninos vão crescendo, irmãos, já cheios de qualidade. Ao redor da mesa não é a mesa da refeição, não, viu, irmãos? Ao redor da mesa é uma imagem do alimento rico que aquelas crianças têm recebido naquele lar. Não é um alimento feijão, não é isso não que ele está falando. É um alimento permanente, espiritual, eterno. Eles vão brotando naquele lar como rebentos da oliveira. Aquela coisa linda, aquele broto, o agricultor olha, enche-se de esperança. Aí vai dar azeite de primeira. Aí vai me fazer vender, produzir tantos litros de azeite. Hoje está R$100 o litro, né? Que a gente estava fazendo as contas ontem. Caríssimo, sempre foi caríssimo o azeite. R$100 o litro de azeite. E esses meninos vão me dar o melhor azeite. O pai e a mãe dizem isso. Por quê? Irmãos, empenho dos pais. Os nossos filhos, quando nascem, são como pedras brutas. Aí você pega o martelo e o cinzel. Imagina um escultor esculpindo uma rocha. Rocha, um trabalho tanto, né, irmãos? Esculpindo, depois, irmãos, de muito tempo, muito suor, muito trabalho,
muito desgaste, está lá a obra perfeita. A obra perfeita é um filho produzindo azeite. Porque os pais se empenharam em moldá-lo pela palavra de Deus. Então o empenho dos pais é fundamental. Se os pais não se empenharem, dificilmente os filhos serão alguém que preste. Dificilmente. Os filhos não vão prestar. Serão filhos desligados, filhos como qualquer ímpio. Servem para nada. Servem para viver como ímpio e viverem, sofrerem e serem condenados como ímpios. Filhos de crentes. Os pais não ligaram para eles. Os pais não entenderam que seu maior trabalho, que sua maior missão é levar os filhos a Deus. Criá-los conforme o Senhor ordenou. São pais que vivem focados no trabalho, em como aumentar a empresa, como aumentar os ganhos, como aumentar a renda, como aumentar o patrimônio. Não, eu quero morrer, quero deixar um pé de meia para o meu filho. Pé de meia? Pé de meia? Pé de meia que você vai deixar para o seu filho é o inferno, é a condenação. Os pais que pensam dessa forma. Então o empenho dos pais, irmãos, aqui é tremendo, sabe, irmãos? Não tem como fugir. Quando isso não acontece, irmãos, olhe, tem uma mulher na Bíblia que casou com um homem ímpio, uma mulher crente, irmãos, olhe. Pense no prejuízo que essa mulher teve. Ela casou com um homem ímpio, teve um filho, o homem ímpio querendo desviar o menino. Esse menino já tem 14 anos, vou levar esse menino para o prostíbulo, para esse menino virar homem. E a mãe ficava horrorizada, irmãos. E a mãe teve que se desdobrar para fazer com o menino o papel dela e o papel do pai. E a duras penas, viu? Que ela conseguiu progresso, a duras penas. O nome dessa mulher é Eunice. Ela disse, mamãe, o nome da mãe dela era Lloyd. Mamãe, me ajude nessa tarefa. Porque se eu for esperar para o meu marido, meu filho Timóteo, vai ser um desastre. Então ela fez das tripas coração, como nós usamos a linguagem do Nordeste, para poder conduzir esse menino de forma correta. Por fim, Deus colocou esse menino nas mãos do apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo foi pai de todo o tempo que ele não teve pai. Foi pai para esse menino se tornou um baluarte nas mãos de Deus. Mas isso é exceção, viu, irmãos? A regra não é essa, não. A regra é uma mulher crente, casa com uma mulher crente, o rapaz crente casa com uma moça crente, ambos piedosos, tementes a Deus, que vão criar os seus filhos conduzindo-os a Deus. A visão deles é essa, eu vou levar os meus filhos para Deus. O foco deles é esse, não é outro, não é outro. Então, precisamos sempre nos lembrar disso. Precisamos sempre nos lembrar disso. E agora, finalmente, irmãos, eu quero mostrar o resultado de filhos que são criados por pais que temem a Deus e que se empenham dessa forma. Por exemplo, nós que estamos aqui, dificilmente nós tivemos, irmãos, a criação dos nossos pais segundo o ditame da Escritura. O que aconteceu foi que a graça de Deus nos resgatou. Mas dificilmente nós tivemos, viu? E hoje os problemas que nós temos são problemas de desalinho ainda com a verdade da palavra de Deus. Mas graças a Deus que homens se empenharam e produziram filhos obedientes. É isso que nós vamos ver agora. Terceiro ponto. O resultado de terem sido criados conforme Deus mandou. Irmãos, Israel está acuado pela Babilônia. Judá está acuado pela Babilônia. Nabucodonosor vem, invade o país pelas beiradas, pega aquelas cidades mais desprevenidas e leva uma primeira turma para a Babilônia. 15 anos depois ele vem, faz outra investida, ataca cidades desprotegidas, cidades do tipo Arraial, que não tinham muralhas, e leva outra turma para a Babilônia. Somente da terceira vez, no ano mais ou menos 586, foi que ele conseguiu invadir as cidades muradas, depois de um cerco de 3 anos. Aí finalmente caiu Jerusalém, a última cidade, e foi para o povo para o cativeiro.
Na primeira leva, no ano 605, as cidades dos arredores, mais fáceis de serem vencidas, foram para o cativeiro muitos rapazes, muitas moças, muitos homens, muitas mulheres. Entre os rapazes foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses garotos tinham na faixa de 13, 14 ou 15 anos. Moravam em cidades periféricas e foram presas fáceis suas cidades para Nabucodonosor, que os levou para o cativeiro. Ao chegar no cativeiro, Nabucodonosor disse ao chefe dele, Aspenaz: congregue meninos da nobreza, ou da realeza também, nobreza e realeza, para vir aqui para o palácio fazer um curso. Porque sempre os impérios faziam isso. Pegavam os garotos mais preparados da nação conquistada e ensinava a eles a cultura imperial e eles faziam a ponte com o povo conquistado, porque eles conheciam a língua do povo seu que estava na escravatura. Isso era muito importante, irmãos, porque sempre o objetivo era tornar os povos conquistados como babilônicos, para aumentar e engrandecer a nação. Não, esse povo judeu que eu conquistei, o objetivo é tornar esse povo judeu babilônico. O povo sírio que eu conquistei, o objetivo do império é tornar esse povo sírio babilônico. Então eles faziam essa reunião, essa convocação de jovens para aprender a cultura babilônica, para serem instruídos como proceder para com os seus conterrâneos. E assim, irmãos, em poucos anos, os conquistados já estavam completamente babilonizados. Aí reuniu um grupo, convocou muitos nobres, muitos da linhagem real, e foram para o palácio. Fizeram um curso de 3 anos no palácio. Quando chegaram lá, no palácio, Nabucodonosor estabeleceu as regras. Vocês vão aprender tais matérias, vocês vão estudar, fazer um curso de 3 anos, os alojamentos estão ali, vocês não vão ter falta de nada, de roupa, de escova, creme dental, todos esses pertences de higiene, e vocês vão ter a melhor comida. Vocês vão comer da minha mesa, mesa real. Meninos de 13, 14, 15 anos. Todos devem ter aprendido lá na pátria a lei de Deus através dos seus pais. Passaram cerca de 1 ano caminhando lá de Judá até a Babilônia, pelo deserto. Chegaram lá destroçados, desfigurados, famintos, comendo mal, mas foram convocados para o palácio. Opa, que oportunidade que Deus está me dando. Aí foram para o palácio. Quando viram a mesa que Nabucodonosor disponibilizou, mesa de restaurante 5 estrelas, todo tipo de guloseima, doces, comidas, carnes, tudo, irmãos, o melhor vinho, tudo que o rei comia, ele disponibilizou para os garotos, na faixa de 13 a 15 anos. Irmãos, os meninos judeus entraram de cara. Todos famintos, todos tendo comido mal muito tempo. Quando viram aquelas guloseimas, o cheiro da comida babilônica. Os olhos, né? Ouviram a ordem que podiam comer, viram as comidas, sentiram o odor dos temperos das cozinheiras babilônicas. Esses meninos, irmãos, entraram, como se diz, abaixado. Mas 4 desses meninos, não. Eles disseram, nós não vamos comer essas comidas, não. Porque essas comidas não são preparadas segundo a dieta que Deus prescreveu em Levítico 11. Não são. Tudo aí está segundo os temperos babilônicos, os produtos que eles usam. Carne de porco, banha, peixe com couro. Fora as outras coisas que nós não sabemos. Então, o certo é a gente não comer isso. Vamos comer legumes e vamos comer
e vamos beber água. Legumes, tem legumes que tem muitas proteínas, né, irmãos? E eles fizeram isso e fizeram um pedido ao chefe. O chefe disse, não vou fazer isso não, porque vocês vão ficar desfigurados. Mas respeita a gente não come esse tipo de comida. Não vou fazer isso não. Se o rei souber, ele pode cortar a minha cabeça. Foram para o cozinheiro. O cozinheiro disse, olha, vocês vão me comprometer. O rei pode me matar se eu fizer isso com vocês. Aí Daniel disse, mas faça o seguinte, faça uma experiência de 10 dias, pelo menos, que a gente coma só legumes e beba água. A gente não quer esse tipo de comida, não. Se em 10 dias o nosso semblante ficar mais desfigurado, então tudo bem, a gente entra na comida, o senhor está isento. Mas se tiver nossa aparência boa, então o senhor continua. O cozinheiro, irmãos, sob risco da própria vida, topou o desafio de Daniel. Então Deus deu graça a ele, né? Deus deu graça. E foi feito assim, depois de 10 dias, irmãos, a aparência deles estava melhor do que a dos outros rapazes, que não respeitaram a dieta da sua terra. Então o cozinheiro deixou agora eles comendo somente os legumes e bebendo a água deles, sem se contaminar com as comidas do rei. O nome disso, irmãos, é fidelidade. Veja o capítulo 1 de Daniel. Você vê essa questão. Daniel, capítulo 1. A partir do versículo 8. No 7 está dizendo que o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, a Misael Mesaque, a Azarias o Abednego. Eles começavam fazendo uma lavagem cerebral. Seu nome não vai ser mais o nome judeu. Os irmãos sabem que as terminações El e Ias são terminações que significam Deus. El, Ias. Por isso que o nome dos meninos judeus é Isaías, Jeremias, Neemias, Ias. Outro El, Ezequiel, Daniel, a terminação El. Então eu não quero que vocês se pareçam com o Deus de vocês, nada. Se esqueçam do Deus de vocês. Então eu vou mudar o nome do Deus de vocês. Tirar esses nomes. Aí mudou o nome. Daniel passou a chamar Beltesazar. Bel é um prefixo que significa o Bel, que era o deus babilônico, Bel. Abed, ou Bel. Então ele tentava dar uma lavagem cerebral nos meninos, para depois os meninos passarem para o povo. Era uma coisa terrível, irmãos. Aí, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em risco a minha cabeça, o pescoço dele ia ser cortado para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes. Então, como o chefe dos eunucos negou, então ele foi para o cozinheiro deixou, permitiu, topou, sob risco da própria vida. Deus diz, foi Deus que concedeu graça e misericórdia. Quando nós queremos ser fiéis, irmãos, Deus concede graça e misericórdia. Chegaram para Jesus, o senhor não paga o imposto do templo, não. Mas eu não devo o imposto, porque eu sou filho do rei. Quem deve são os súditos, mas para calar sua boca, eu vou pagar o imposto. Pedro, vai lá pescar um peixe. Aí Pedro foi, pescou um peixe, achou 2 estáteres na boca do peixe. O imposto era 1 estáter por pessoa. Aí Jesus disse, Pedro, paga o meu imposto e o teu. Toda vez que nós queremos ser fiéis, Deus ajuda. Deus ajuda. Não é só dificuldade, não. Deus ajuda. Então, Deus deu graça ao cozinheiro. E eles foram fiéis. Irmãos, e os demais jovens? Todos foram para a mesa real. Foram infiéis a Deus. Somente 4 foram fiéis.
Na hora H, só 4 foram fiéis. Os demais não foram fiéis. Isso é uma situação extrema? Não, não é uma situação extrema. Pode piorar? Pode piorar. No capítulo 3, teve a estátua. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua. Caríssima, para ser adorada. Quando a estátua estava pronta, ele disse, todo mundo convocado. Aí foram todos os convocados. O povo lá, os ministros, todas as autoridades do império estavam lá. Aí Nabucodonosor disse, quando vocês ouvirem o toque da orquestra, todo mundo se curva. Tudo bem. Todo mundo naquele campo imenso, aquele pátio enorme, a estátua lá imponente, a orquestra tocou. Quando a orquestra tocou, todo mundo se curvou. Menos Azarias, Ananias e Misael. Daniel não estava presente, não sabemos o porquê, mas ele não estava presente. Mas os outros jovens que foram fazer o curso estavam presentes. E todos se curvaram. Porque o rei disse, quem não se curvar, morre. Mas Azarias, Ananias e Misael não se curvaram. Mas o rei disse que a gente pode morrer. Tem problema. Não vou ser infiel a Deus. Minha vida não é problema. O problema é se eu for infiel. Eles pensavam assim. Aí os olheiros foram falar com Nabucodonosor. Nabucodonosor, assim, aconteceu isso. Se fossem outros quaisquer, Nabucodonosor dizia, então matem. Mas como se tratava de Azael, Ananias e Azarias, homens que Nabucodonosor tinha feito a prova oral, face a face, fez a prova dos meninos todos, e quando chegou nesses 4, Nabucodonosor disse, meu queixo está caído. Eu nunca vi meninos como esses. Nunca vi. Ganharam proeminência. Os 4 dentro do reino da Babilônia. Aí Nabucodonosor se lembrou deles. Mande chamar eles aqui. Olha, eu tinha dado uma ordem de quando a orquestra tocasse, todo mundo se curvasse. E vocês não se curvaram. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma segunda chance. Eu vou mandar a orquestra tocar. E quando a orquestra... Antes de Nabucodonosor concluir, ele disse, rei, não perca seu tempo. Nem perca seu tempo. Nós não vamos nos curvar. Pode tocar a orquestra aí 1000 vezes, nós não vamos nos curvar. Não perca seu tempo falando. A gente não se curva. Nabucodonosor ficou tão irado, porque foi interrompido, e pela ousadia daqueles rapazes, que mandou aquecer a fornalha o máximo possível. A expressão 7 vezes mais significa o quanto puderem. Quanto puderem. A coisa ficou tão quente que os homens que foram lançar os 3 na fornalha morreram queimados, ao se aproximar da boca da fornalha. E foram jogados os 3. Eles disseram, se Deus quiser nos livrar, que nos livre. Se não, morra assado. Mas infiel eu não vou ser, não. Não vou me curvar diante de um ídolo. Só me curvo diante de Deus. Sabe por que eles procederam assim? Porque tiveram o ser encharcado da palavra de Deus. Sature. Encharque seus filhos da palavra de Deus. Inculque. Eles estavam programados para serem fiéis. Estavam programados para serem fiéis. A palavra infidelidade não cabia no vocabulário deles, não. E eles tinham 13, 14, 15 anos. No episódio seguinte, Daniel, governador honestíssimo dentro do palácio, contrastando com os demais ladrões. Toda vez que apresentava os relatórios, o Daniel lucra, os outros, ou lucro pequeno ou prejuízo. Não, tem alguma coisa errada. E os outros governadores disseram, ou a gente derruba Daniel, ou a gente vai ser descoberto. Aí bolaram um plano para derrubar Daniel. Rei,
baixa um decreto de que aquele que orar a outro Deus que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aí o rei, todo imperador babilônico tinha o desejo de ser Deus. Aqui não foi nenhum babilônico, mas todo imperador tinha esse desejo. Já foi o Império Medo-Persa. Ciro, Dario. Aí ele disse, é mesmo. Aí baixou o decreto. Quando Daniel soube do decreto, vou para o meu quarto orar. Vou para o meu quarto orar. Ele orava 3 vezes por dia, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, de joelhos, com a porta aberta para o lado de Jerusalém. E quando ele saiu, os inimigos foram atrás. Ele entrou no quarto, fechou a porta, se ajoelhou e começou a orar. E a turma subiu na escada, viu assim pela janela, Daniel orando, e foram dizer ao rei, ó rei. E pressionaram o rei, pressionaram. O rei disse, realmente, vou ter que jogar Daniel na cova. Muito triste, eu vou ficar, mas vou jogar na cova. E jogou Daniel na cova dos leões. Daniel dizia, é melhor ser devorado pelos leões do que parar de orar. É melhor ser devorado pelos leões do que orar a um homem, como se o homem fosse Deus. Eu não vou fazer isso. Eu prefiro morrer devorado pelos leões. Um exemplo de fidelidade, né, irmãos? Garotos com 13, 14, 15 anos, irmãos, serem fiéis a esse nível. Jesus, quando foi encontrado no templo, aos 12 anos, entre os doutores, respondendo e questionando, todos de queixo caído, é porque José e Maria instruíram Jesus na lei de Deus, como manda Deuteronômio 6. Além disso, Jesus era o próprio Deus, mas ele foi instruído, irmãos, os pais piedosos dele os instruíram. Então ele estava programado dentro da palavra de Deus, ele conhecia irmãos como Daniel, Azarias, Mesaque, Ananias, conheciam a palavra de Deus. Então esse é o resultado, irmãos, de pais piedosos, que instruíram seus filhos. O resultado é perfeito, porque a lei do Senhor é perfeita. Eu quero concluir dizendo o seguinte, Eli, um sacerdote do Senhor, falhou na criação dos seus filhos, horrivelmente. Não tinha autoridade. Meus filhos, não é bom que você faça desse jeito, não. Vocês estão fazendo o povo do Senhor pecar. Não tinha pulso, irmãos, para os filhos. Samuel, um gigante na fé. Meus irmãos, o povo disse, Samuel, ó, tu és fiel, Samuel, mas teus filhos não. Teus filhos são uma negação. Nós não queremos que teus filhos te substituam quando tu terminares o teu mandato. Não queremos. Nós queremos um rei. É o melhor. Samuel passou vergonha, irmãos. Davi, irmãos, foi uma vergonha, irmãos. Uma vergonha na criação dos filhos. Uma vergonha. Produziu filhos que estupravam as irmãs. Produziu filhos que davam golpe no próprio pai. Filhos mentirosos, adúlteros. Estupradores, assassinos. Deus teve misericórdia dele, mas veja o custo. Mas tinha uma família, o último exemplo que eu quero dar, tinha uma família em Israel, a família dos Recabitas. Ele disse assim antes de morrer, nem eu bebo vinho, nem eu quero beber vinho, nem eu quero que minha descendência beba vinho. Nem eu vou morar em casas, nem quero que minha descendência more em casas. Quero que minha descendência não beba vinho e more em tendas. Porque ele via, irmãos, que Judá estava muito degenerado. Judá estava se excedendo no vinho, se embriagando, cometendo atrocidades por conta da embriaguez. Judá estava numa cobiça desenfreada, cada um querendo construir um palacete maior do que o outro. E ele via tudo aquilo, irmãos, e ficava horrorizado. Recabe. Não, isso não está de acordo com a palavra de Deus, não. Então eu vou fugir dessa geração. Vou fugir dessa geração, sim. Eu vou me afastar, vou morar em tendas. Vou ficar afastado. E não vou enveredar pelo vinho. Eu quero que minha descendência também não faça isso. Aí teve um tempo que Deus, apelando para o povo de Judá, meus filhos, se arrependam, Judá.
Senão eu virei com castigo, eu não quero fazer isso. Jeremias vai lá, Jeremias fala com o povo. Jeremias ia, Senhor, eu fui lá, o povo não quer, escarneceu de mim, mofou de mim, Senhor. Vai de novo, Jeremias, e Jeremias ia, irmãos. Por fim disse Jeremias, olha, faz o seguinte, vá no templo, chama os recabitas e vá lá no templo com eles. E lá numa das câmaras do templo, você encha taças de vinho e manda eles tomarem. Você, como homem de Deus, manda eles tomarem o vinho. Aí Jeremias convidou uma parte dos recabitas e foi para o templo. Jeremias 35 conta essa história, né? Foi para o templo. Quando chegou no templo, numa das câmaras do templo, Jeremias encheu taças de vinho. E disse aos recabitas que estavam com ele ali, tomem essas taças de vinho. Eles disseram, de jeito nenhum nós vamos fazer isso. Porque Recabe, nosso pai, já estava morto Recabe, nosso pai, nos fez jurar que nós não tomaríamos vinho, nem moraríamos em casas apaineladas, bangalôs, palacetes, casas rebuscadas. Não, nós não vamos tomar, Jeremias, me desculpe, mas nós não vamos ser infiéis a Recabe, nosso pai, nós não vamos. Aí Jeremias volta, Senhor, olhe, eles não tomaram vinho, não. Aí Deus disse, que maravilha, que maravilha. Uma família sendo fiel a Recabe, seu pai, e que fez um voto e eles honram o voto de Recabe até hoje. O meu povo, que sou eu, Deus, que falo a eles, chamando-os à fidelidade, e eles não querem. Jeremias, eu vou castigar o meu povo. Vou castigar pesadamente o meu povo. Vou mandar meu povo para o cativeiro, sim. Mas a família de Recabe, Jeremias, nunca vai faltar homens, dentre eles, que estejam na minha presença. Por conta da fidelidade deles. Então, Deus sempre premia a fidelidade. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até se preciso morrer for. E dar-te-ei a coroa da vida. É esse o nível de fidelidade que Deus quer de nós. Ele não quer infiéis no meio do povo dele. Não quer. Se você não quer pagar os custos, Jesus disse, você não pode ser meu discípulo, não. Não pode. Para ser meu discípulo, você tem que estar disposto a pagar qualquer custo, inclusive o custo de perder a vida. Está disposto? Estou, Senhor, então me siga. Estou não, Senhor, então pode ir embora. Você não é interessante aqui, não. Aqui eu só quero quem se disponha a ser fiel, até se preciso morrer, for. Se esse for o seu caso, fique. Se não, pode buscar o seu rumo. Aqui não tem lugar para você. Então sejamos fiéis, irmãos, até a morte, que o Senhor nos dará a coroa da vida. Se você tiver ouvidos para ouvir, você ouça. Amém. Vamos orar, irmãos.